Boa tarde a todos. Vamos dar início aqui à nossa apresentação de hoje. Hoje eu chamei vocês aqui para a gente fazer a apresentação de uma nova funcionalidade no sistema, que já está há muito tempo a gente querendo fazer isso, praticamente há mais de um ano, a gente analisando isso. Na verdade, quando a própria Sindacom surgiu, todas as administradoras, a maioria, faziam as coisas do jeito que a gente vai passar a fazer. Tá? Só que a gente, por uma questão até nossa de aplicação orçamentária, enfim, algumas lógicas que a gente não seguiu o modelo comum, né? Essas administradoras, elas tinham três contas, ou três, ou duas, enfim, ou uma só, eu já vi muitas vezes uma só, que é a conta retenção. Ela tinha um centro de custo de retenção, né? E aí, até morri, quando a gente migrou, tinha também, a gente teve que voltar, né? E tinha três tipos de retenções, que são três destinos dessas retenções, que é duas federais, que é o DARF e o INSS, que é o GPS, e uma municipal, que são os ISS, que são os DARMs, né? Então, a gente, às vezes, tem uma nota fiscal, tem que fazer essa retenção, e a gente acaba... o que a gente fazia, né, para a gente driblar isso? A gente, no mesmo fundo, colocava tanto a nota quanto a retenção, né? A gente fazia isso, pagamento dos impostos. E isso funcionava muito bem, numa conta só, ficaria tudo muito mais simples, só que aconteceu uma mudança, né? A Roberta passou por essa mudança, a contabilidade passou por essa mudança, porque antigamente era uma nota, um DARM, um DARF, uma nota, um INSS, um GPS, eram separados, e hoje tornou todo mundo junto. Na parte de pagamentos, né, que a gente faz contas a pagar, a gente pega uma guia só de INSS, né, e paga tudo. Só que você tem uma ripa grande, né, para conferir se está tudo ali, se não está, enfim. E aí a gente começa a desmembrar pagamentos, né, dentro do sistema, para colocar tudo no seu respectivo fundo. E isso tem causado, ou seja, já era custoso, no fim ficou mais custoso porque você só faz o pagamento. Antigamente você tinha que cadastrar tudo no banco individualmente. Agora ficou fácil a questão do banco, mas depois você tem que fazer uma conferência. Então isso começou a ficar confuso. Nós erramos, não diria que erramos, mas nós tivemos mais dificuldades para não errar, entre se tem pagamento de retenção ou não. Em alguns lugares, nós tivemos que mudar e fizemos isso que eu vou mostrar para vocês hoje manualmente. Tá? Então, nós voltamos, nos rendemos a um método antigo de criar contas de retenção, e agora, para ficar muito mais fácil esse pagamento, sem precisar mais desmembrar os pagamentos nos pagamentos das guias de retenção. Então, o ganho operacional é muito grande, e a gente não quer que a gente perca uma retenção. Então, aqui tem dois pontos que eu quero começar a falar. Tá? Eu estava até conversando com a Roberta há pouco tempo, que é a contadora, desse problema. Eu acho que ontem eu conversei com um síndico que eu acho que com a crise pós-pandêmica, muitas empresas estão burlando, né? Não estão retendo, estão mudando. A gente viu agora recentemente uma empresa que saiu do Simples e aí faz ela ter que pagar outros impostos, ou seja, mais impostos, reter mais na nota, e ela não avisou, dizia no campo que era simples, e nós descobrimos agora que ela não é simples, né? Então, que ela teria que reter um monte de imposto. Então, a gente está percebendo que as empresas estão, de muitas formas, tentando burlar essa questão da retenção, não pegando os funcionários e não registrando os funcionários. Então, isso está sendo eu chamaria uma epidemia pós-pandêmica. E isso nos atinge, porque uma coisa que eu vou falar aqui agora é importantíssimo, tá? Às vezes o que é bom para a empresa, né, para que ela consiga talvez um ganho maior ou consiga burlar, o condomínio não tem ganho nenhum, né? O condomínio ele ganha um risco enorme
Isso para o condomínio, que às vezes é aquele acordo de cavalheiros, né, não é bom. Tá? Então, isso é muito importante para quem está de frente no contas a pagar entender que os riscos assumidos para o condomínio, eles são gratuitos. Ou seja, o condomínio assume um risco e de nenhuma forma ganha. Ah, não, mas ele me deu um desconto, eu estou ganhando também com isso. Ok, mas em caso de fiscalização, em caso de problema, o condomínio responde como solidário e não adianta depois vir dizer que eu não sabia, eu não vi. Isso acaba sendo um prejuízo. Vai pagar duas vezes. E depois vai vir a conta. Ah, mas eu já paguei. Não, não interessa. Você não pagou, mas não pagou o que tinha que pagar. Vai pagar novamente. E aí vai ficar bem mais caro. Então, é muito importante essa ação de análise das notas. Entender quando tem retenção, quando não tem retenção. Ah, Rodrigo, eu preciso saber de detalhes? Não. Mas se tem dúvida, manda para a contabilidade para ela verificar se tem imposto ou não. Essa reunião não é exatamente para dizer isso, né? Mas é claro que a gente vai acabar informando algumas coisas para ficar atento. Primeiro, cessão de mão de obra. Cessão de mão de obra, acho que todos aqui conhecem, né? Qualquer contrato de cessão de mão de obra, com raras exceções, você tem lá o desconto de 11% do INSS. Você tem vários desdobramentos que você pode fazer, como dividir a conta em mão de obra e material. Enfim, você tem como reduzir, você tem algumas questões, mas você, né, no modo geral, você tem esse desconto de INSS para fazer. E está lá na nota. Né? Se vocês não conhecem a nota fiscal, as retenções, se me perguntam, mas tem na nota a retenção, tem o valor dela total, e você depois, no final da nota, você coloca ali qual o valor a pagar. Você acaba pagando menos do que o valor da nota, por causa das retenções, elas são deduzíveis. Tá? E como é que funciona a retenção para que vocês entendam de uma vez por todas aqui quem tem dúvida? A retenção, tá? Tem uma outra retenção, um segundo exemplo que é bacana. Se a nota fiscal não for do Rio de Janeiro, na sua grande maioria das vezes, você tem que reter o ISS, que é o imposto da prefeitura. Nesse caso, você está pagando o imposto da prefeitura que o tomador de serviço, que a empresa não vai poder pagar, porque ela é de outro município. Tá? Ela tem que pagar por estar fazendo um serviço dentro do Rio. Tem exceções? Tem exceções. Tem municípios, tem cadastro que a empresa pode fazer em sistemas que ela não precisa, mas se você tomar por base que todos têm que reter, não tem retenção, pergunta à contabilidade, isso aqui está isento? E aí, não está. Então, você volta para a empresa e fala, você tem que reter o ISS, que é o imposto da cidade do Rio. Né? Ah, Rodrigo, e se ele não reter? Se ele não reter, ele vai estar sonegando o imposto da cidade do Rio. E se alguém questionar, a gente vai estar errado, obviamente, por ter feito isso. E aí, se ele não reter também, o Rio de Janeiro não recebe esse recurso, e ele muitas vezes abre empresa em outro município que dá isenção ou que dá um imposto menor e vem para o Rio de Janeiro fornecer os serviços, ou seja, o Rio de Janeiro fica com uma empresa fantasma aqui dentro, né, sem receber imposto. É a maneira fácil que as pessoas têm de burlar, mais uma vez, a fiscalização e aí toda a tributação necessária para o Estado conseguir honrar, né, com as despesas que eles têm no dia a dia. Tá? Então tem essa questão que é muito importante. Então, gente, temos que ter controle com a retenção, esse é o primeiro ponto, temos que obrigar a ver a nota fiscal, ver quem é o tomador de serviço, ver se eles têm, se a nota está correta ou não, antes até de mandar para pagamento. Só que depois do pagamento, a gente também tem que controlar, porque a gente faz o pagamento naquele momento e geralmente a retenção vem apenas no mês seguinte ou em prazos diferentes. Então, o que eu vou mostrar aqui agora é uma ferramenta nova, é uma forma de se fazer isso. Eu vou colocar aqui, vou apresentar aqui para vocês, tá? Aqui, se vocês não estiverem vendo, provavelmente vocês já vão estar vendo aí a tela né? Não sei se vocês estão vendo, todo mundo está vendo a tela do sistema? Tá? Uma tela do sistema de desenvolvimento. Roberta, está vendo aí, Roberta? É a tela do sistema de desenvolvimento. Estou vendo.
É o Lzinho lá, né? Uma casinha com L, né? Então como é que funciona agora, tá? Aqui você passa a ter uma coisa chamada controle de retenção, que passa a gestão de cotação aqui para a direita e gestão de pagamentos mais para a direita também. Na hora que eu estiver fazendo um pagamento, tá? Vamos dizer que eu estou fazendo um pagamento de uma obra, tá? Ou de alguma coisa, eu venho aqui, eu boto aqui pagamento de obra, tá? Vamos dizer que aqui é o valor total, tá? É o valor da nota, o valor total. Então, vamos dizer que esse valor seja 4.000 da obra, é o valor que está lá na nota, tá? Somado tudo. Eu venho aqui, boto, vai ser um boleto bancário, vou aguardar pronto para pagamento, boto a nota fiscal, escolho um fundo, que eu vou escolher aqui agora, vou botar um fundo de... vamos botar uma obra, né? Eu vou colocar no fundo de obra, material de elevador, obra, né? Uma obra que eu estou fazendo, ok? Fornecedor, eu vou incluir um fornecedor aqui bacana, tá? Vou colocar a Planta Geral, que é uma empresa chamada Comércio Plantas em Geral, e vou confirmar essa minha obra, tá? Acabei de confirmar, vou procurar essa minha obra, só para como exemplo, tá? E está aqui, boleto bancário, obra, data de hoje. Então, de forma fictícia, né, essa minha obra ela é 4.000 reais, mas ela tem retenções. E aí incluímos essa parte aqui de retenção logo depois do valor. Tá? Então, você vai escolher. São centros de custos aqui, tá? São centros de custos, retenção DARF, retenção GPF, retenção ISS. Foi assim o nome que nós demos aqui, pode ser outro, tá? Retenção DARF. Então, eu sei que eu vou pagar desses 4.200 reais em DARF, eu só atualizar o pagamento e ele fica aqui, ó, com retenção DARF 200 reais. Vamos dizer que ele tem de INSS também 400 reais. Ó, isso tudo vai estar escrito na nota. Botei retenção GPS, 400 reais. Perceba, aqui eu vou botar o valor total, tá? O valor total, não o valor da nota fiscal. E o valor que eu vou pagar está aqui, ó, 3.400. Não sei se vocês estão vendo. 3.400 é o valor que eu vou pagar. Eu vou seguir normalmente a minha vida, comentário, né? Vou botar aqui o comprovante, vou botar boleto, vou botar tudo. E aqui vão gerar duas retenções. Se eu quiser apagar, eu vou apagar e boto de novo no DARF, ó. Eu aqui venho aqui, seleciono que é apagar, que é uma lixeira, atualizo e aqui não tem mais, agora é 3.600. Tá? Vou colocar de novo, não tem problema, DARF 200 reais. Tá? Claro que vão existir muitas dúvidas, porque o DARF pode estar separado, enfim, e isso é importante. Se vocês tiverem um conhecimento de quais DARFs são, não tem problema criar duas retenções de DARF, porque às vezes tem dois códigos para a mesma nota. Tá? Isso pode pegar as instruções com a contabilidade também, que aos poucos vocês vão aprendendo, não tem problema nenhum. Então, você tem aqui a inclusão da retenção e a exclusão, se você quiser. O que é isso aqui? Isso aqui que é o ponto importante. Primeiro, lembrando, eu coloquei o valor total da nota. Com isso, na minha aplicação orçamentária, vai ficar o valor total da nota. Então, eu não preciso mais cadastrar aquela nota naquele fundo, tá? A nota de retenção, desculpa, que o fundo aqui é de obra. Né? Eles vão estar tudo em centro de custos separado. Olha como é que fica, para vocês entenderem melhor. Toda vez que eu cadastrei aqui e eu cadastrei uma retenção, eu estou botando um negativo de 4.000 na conta, só que eu estou pagando 3.400. Para compensar isso, lá no centro de custo das retenções, são cadastrados automaticamente, vou colocar aqui. Olha aqui, obra, tá vendo? Obra, 400 reais. Tá vendo? Automaticamente é cadastrado obra 400 reais. 400 reais. Tá ok? Então, existe uma cota de obra cadastrado lá sem problema nenhum. Tá? Volto para cá, tá aqui bonitinho. E aí,
na conciliação, fica tudo certinho, tanto na retenção de ISS quanto do DARF. Está aqui. Olha lá, obra de novo, e ele fica obra. Eu tenho uma dica que às vezes fica mais fácil, se vocês quiserem botar o número da nota fiscal, não sei quanto isso vai ajudar lá no relatório, né? Isso também pode ajudar depois na hora de fazer a verificação, porque ele automaticamente ele muda o nome que está aqui, ó, para obra nota fiscal. Tá? Você já sabe o que representa aquela retenção de DARF. Entrou aqui no dia 19/8, um DARF, de uma previsão, por isso que é positivo, tá? Porque quando vier o pagamento, vai zerar. A ideia é essa. Se tiver juros, é bom não botar os juros ali, senão vai ficar negativo. Tá? E agora, Rodrigo, cadê o controle? É aí que vem o controle. No momento, vocês podem continuar usando o pagamento vinculado para GPS, apesar de não ser recomendado. Tá? Pode fazer, não tem problema, mas quando vier a lista de DARFs, eu posso vir nesse pagamento e confirmar que eu estou fazendo o pagamento. Basta eu fazer aqui num chequezinho e atualizar. Então, aqui eu estou confirmando para minha auditoria, já salvou, que eu fiz o pagamento desse DARF, desse GPS aqui, no caso. Tá? Ah, Rodrigo, como é que faz por fora? E aí nós criamos essa ferramenta para ficar mais fácil. Porque aqui eu vou ter todas as minhas retenções, as que foram pagas já estão em verde, tá? Vocês veem aqui verde. As que faltam pagar estão em amarelo, com um pago vermelho aqui para eu filtrar, se eu quiser. Eu entro nela, se eu quiser. Se eu quiser confirmar o pagamento, basta eu botar aqui no canto e botar confirmar pagamento, tá? Se vocês, e aí é uma questão de até dica, tá? É óbvio que eu, ali sabendo disso, eu já peguei uma empresa em que o CNPJ já estava registrado, cadastrado lá no cadastro de empresa. E aí o CNPJ fica aqui, ó, CNPJ e o nome da empresa. Porque lá na guia, geralmente vem o CNPJ. E isso ajuda eu filtrar aqui até para eu poder selecionar ele e confirmar que faz parte daquela lista ali do GPS. Então, vocês conseguem ticando, né, imprimindo ou até no próprio computador ticando, tudo aquilo que você já estava esperando, confirme com valor e verificar se todos já estão lá. Se algum ficar amarelo por mais tempo, vocês vão dizer que estão faltando, porque vocês não entenderam. E aí vocês, logicamente, vão falar com a contabilidade, ó, contabilidade, eu não recebi essa guia, ou onde é que ela está, por que eu estou aqui com pagamento, e aí vocês vão conseguir não atrasar uma guia ou verificar ou corrigir o problema antes de um juros maior, coisas assim. Tá? E a outra ponto é, você pode depois verificar. Na verdade, esse verde aqui, na primeira versão, ele saía, né? Só apareciam os amarelos. Mas eu achei melhor deixar, até para vocês poderem futuramente ter uma auditoria, verificar quais foram pagos, quais que não foram pagos, e aí fica tudo aqui. Um sinalização de pago, outro não. Se eu quiser entrar aqui, por exemplo, vou entrar nesse obra, eu tenho fornecedor, clicando aqui no nome do pagamento, eu vou para o pagamento, qual é a data, o valor e o centro de custo que está. Então, se eu clicar aqui, por exemplo, eu vou lá para o pagamento, posso fazer tudo o que eu quiser, ou até já clicar em todos que tiverem lá, não só nesse, né? Eu posso até desclicar esse, volto para lá, e vocês vão ver que aquele outro voltou para cá. Lá. O do GPS também. Tá? Então, quando vier o GPS, eu apenas vou confirmar aqui, por exemplo, aqueles que estão inclusos naquele GPS e gerar só um pagamento para a conta de GPS. É apenas isso. Eu não preciso mais ficar gerando vários pagamentos ou desmembrar pagamentos, né? Já que eu já fiz o controle, já que eu percebi que aquilo está lá, já que eu fiz toda a checagem e já sinalizei ao sistema que aqueles GPS foram pagos. Se eu sinalizar e ele não tiver, for um erro, aí vocês pode ter um problema, né, de não pagar uma GPS ou não pagar uma retenção
que seja importante. Mas a ideia é exatamente a gente não esquecer de pagar, poder pagar e, logicamente, facilitar, não precisar ficar desmembrando pagamento lá na aplicação orçamentária. Na aplicação orçamentária, se a gente for ver, vou mostrar aqui para vocês, na aplicação orçamentária, é porque eu não paguei ainda aquele carinha, né? Mas na aplicação orçamentária, se eu pagar ele agora aqui, vou pagar ele aqui, ó, obra, ó, vou falar, eu fiz aqui o comprovante, vou lá e vou pagar, né? O que eu estava falando aqui para vocês, que eu vou falar agora, é realizado, é aqui no fornecedor. Vale a pena botar o documento, ainda mais nesses, ó, botar o CNPJ, tá? Porque, claro que aqui é um exemplo, tal, ainda mais daquele que a gente vai fazer retenção, isso vai ajudar muito ali depois na verificação. Então, fiz o pagamento, quando eu vou lá na aplicação orçamentária, mês 10, né? Porque eu fiz o pagamento mês 10, deixa eu ver. Deixa eu ver, pagamento realizado e finalizado, fundo de materiais, tudo bonitinho. Deixa eu ver aqui, que ele deveria aparecer, mas não apareceu. Eu botei 20 dados? Peraí, me desculpa, gente. Vou botar aqui 2020, porque sistema de teste, vou botar 19/10. Não tem orçamento para 2022 ali para 19/10/2020. Agora vai aparecer. Pronto. Olha lá, no fundo de manutenção, R$4.000, sabendo que a nota foi 3.400 no líquido, mais o 4.000 bruto. Quando chegar na aplicação orçamentária no final do ano, é exatamente isso que nós gastamos ali no material. Então, essa na questão. E a retenção está na outra lá, na outra conta, né, junto com o outro. O que é interessante entender, eu não posso mostrar aqui o da Morrio, até por questão de sigilo, mas eu posso tentar mostrar para vocês. Né? Teoricamente, é claro que existem ressalvas do que eu vou falar, mas é bom para entender. Né? Toda retenção que eu somar aqui do ISS ou do GPS, o GPS, por exemplo, eu somei uma retenção das notas do mês 10 de 2020. Vamos supor que todas as notas aqui do GPS são de 10 de 2020. Logicamente, se eu somar 10.000 aqui, eu vou ter uma GPS de 10.000 no mês seguinte. Então, vai vir o valor da GPS, 10.000. Opa, somei 10.000 aqui. Vocês acabaram de confirmar de maneira mais simples possível. É claro que pode ter uma nota aqui que foi gerada no mês 9 e paga no mês 10, que esse GPS veio aqui no mês 10 para pagar, né? Porque a nota foi do mês 9. Eu só paguei aqui. Mas essas são raras exceções, são itens que você consegue entender. Não, mas essa nota aqui é anterior, por isso que deu isso. Tá? E você consegue controlar melhor todas as guias de retenção de INSS, de ISS e de DARF. Ok? Gente, é isso que eu queria mostrar para vocês. Eu vou abrir agora aqui para vocês terem dúvidas. Eu acho que é bom. Primeira dúvida que eu acho que possa ter, Rodrigo, quando é que começa? Eu, se fosse vocês, na minha opinião, começaria agora em agosto. Abra um suporte, peça a mim que eu gero as 3 centros de custo, coloco eles lá, vocês fazem uma revisão nas notas fiscais de retenção desse mês, basta ir em pagamento por pagamento e já cadastrar essas retenções, e aí a gente já fica, já como se chama, num exercício para começar, tem que começar, não tem como, né? Ainda mais quando vier a GPS. Não dá nessa implantação de pagar GPS de mesma ação, vai ficar negativo, né? Porque a gente vai ter que ver como é que vai ser para pagar, né? Mantém o antigo, os novos de agosto para pagar no mês seguinte. É muito importante que essa GPS fique positiva para o mês que vem, para que o mês que vem, então, ela sempre fique positiva. Se a gente pagar agora, ela sempre vai ficar zerada, e aí não vai ajudar, ela tem que ficar positiva, tá? Isso é o primeiro ponto. E o segundo é a implantação. Então, por exemplo, se o condomínio Bellevue, ou vivendas que estão aqui, quiserem começar, a gente já cria, vocês pegam na aplicação todas as notas que têm retenção,
faz esse cadastro que a gente falou, que não é um cadastro, é apenas informar no sistema qual o tipo de retenção que tem ali, tá? E já vai esperar para o mês que vem aí, as retenções, os pagamentos, enfim, de acordo com o prazo de cada imposto. O ISS tem um prazo, o GPS tem outro e o DARF tem outro. Ô, Roberta, você tem como só dar uma palhinha dos prazos da geração da nota, geração do pagamento? Isso sempre me confundiu dos GPS, DARF e ISS, como é que são os prazos de... Eu gerei uma nota hoje, vamos pegar uma nota só. Então, uma nota só que eu gerei agora em agosto, vou pagar em agosto, só que tem as 3 retenções. Quando é que ficaria o pagamento dessas retenções? Você fez a nota em agosto para pagar em agosto. Exatamente, fiz a nota agora. Então, a Previdência vai vencer sempre no mês seguinte da emissão da nota, e os DARFs vai ser no pagamento da nota, e o ISS também igual a GPS, pela emissão da nota. Então, GPS e ISS é pela emissão da nota. No mês seguinte vence. No mês seguinte, ótimo. O DARF ele é pelo pagamento da nota. Só que tem alguns condomínios que estão preferindo até fazer o pagamento desse DARF pela emissão também, porque senão fica quase 2 meses, né, depois da emissão da nota. É sempre no pagamento, mas no mês seguinte. Mas no mês seguinte. Isso, sempre no mês seguinte, isso. Entendi. Aí eles pagamento pedem para... Porque pode acontecer de você emitir uma nota... Nesse caso, exige que a empresa emita a nota fiscal no mês de pagamento, para não dar esse problema, né? Exatamente, porque o que acontecia antes, né? A pessoa emitia a nota, sei lá, dia 30, 31. Não tem como você pagar no dia 30, 31. Aí acaba... Deu uma falha, Roberto. Você acaba pagando, então, né? Em agosto, você gerou 30, se você 31. emitir a nota dia 31, isso. Aí o pagamento vai ser dia 1º, que é no mês seguinte, o vencimento do imposto vai ser só em outubro, entendeu? Exato. E aí, na hora... Mas aí, Roberto, é uma coisa, como eu não faço contas a pagar, aqui está o pessoal todo do contas a pagar, vou me dar aula nisso. Os DARFs, como é que você sabe a data de pagamento? Entendi. Os DARFs... Assim, os DARFs não, desculpa. As notas que têm DARFs, né? Você sabe, você tem ali pela nota carioca o mês de geração Mas a data de pagamento efetiva, como é que você sabe? Então, a gente acaba... Porque quando a gente começou a fazer a questão da gente unificar os pagamentos, que eu mando aquela listagem e apuro todas as notas, porque aí eu faço todas pela emissão Perfeito. da nota. Então, porque aí fica isso que eu queria. Fica todo mundo pela emissão da nota. Independente do pagamento. Independente do pagamento. Porque tem condomínio que paga dentro do mês, eu tenho condomínio que vai pagar no mês seguinte, mas independente disso, a gente já emitiu o DARF. O sinal da Roberta está um pouco ruim, mas eu acho que ficou bem compreendido, ficou bem fácil de compreender. Uma das coisas que eu vou alertar aqui, gente, nessa listagem, se tem alguma nota fiscal, por exemplo, que vocês estão retendo, por exemplo, uma nota fiscal de uma empresa, ela gerou essa nota fiscal e vocês não aprovaram o serviço, ou essa nota está gerada. Então, a Roberta está pegando os dados pela nota carioca ou pelas notas que estão geradas. Então, perceba, a contabilidade está pegando o relatório pela nota carioca. Isso tem duas situações importantíssimas. Primeiro, o que não é nota carioca, a Roberta não conhece. Então, o que o cara gerou no Rio Grande do Sul, uma nota lá, ela não vai pegar. Então, essa nota tem que continuar sendo enviada para a contabilidade para ela poder emitir as retenções. Senão, ela não vai ter esses dados, principalmente ISS, essas coisas. Esse é o primeiro ponto. Segundo, ela vai pegar, independente se foi pago, se não foi pago, se você aceitou, se você não aceitou. Então, vale a pena informar para a contabilidade, olha, não gera essa retenção, ou essa nota tem que ser cancelada. Enfim, isso é importante, gerar a nota somente quando o pagamento for aprovado. E, geralmente, a empresa manda a nota, manda os dados, paga aí.
mas você não sabe se você vai pagar ou não. E prestar atenção se tiver no relatório da Roberta uma nota de uma empresa que vocês cancelaram o serviço ou qualquer coisa, e ele não deixou de cancelar. E aí vai gerar confusão também nesse tipo de coisa. Tá bom, gente? Então, são essas dicas que eu acho que é importante. E eu abro aqui para dúvidas, por favor, porque são coisas que são Então, obrigatórias. Rodrigo, Né? Diga. uma dúvida é porque a gente nunca enviou nota quando a nota não é do Rio de Janeiro para ela, não. Então, a dúvida está sanada, então. Tem que enviar. Que ótimo. Tem que enviar. A dúvida está sanada. Tem que enviar porque a gente não pega, não tem os dados de... porque ele pega pelo sistema da nota carioca. Então, a gente não tem os dados de nota que não seja do Rio de Janeiro. Então, se vier uma nota de fora do Rio, ele tem que pagar o imposto do Rio. Se ele não pagou, é uma coisa que a contabilidade já vai infirmar. Olha, esse cara tem que reter ISS. Ele vai ter que desfazer a nota e fazer a nota com retenção de ISS. Primeiro ponto. E se tiver outras retenções, aí sim ele ainda vai ter que... a gente aí vai emitir uma nota avulsa, lá bonitinho, para poder pagar essas retenções. Se uma nota de fora do Rio, fora da cidade, tá? Não é fora do estado, não. Foi uma nota da cidade, que nem tem a retenção, né, e que não tem que pagar ISS, está tudo tranquilo. Como é um conhecimento muito específico, vale a pena mandar para a contabilidade, né, para ver se está tudo ok ou se precisa emitir retenção. Mas tendo retenção, até do outro município aparece as retenções embaixo. Mais alguma dúvida? Resolvi, Tati, a dúvida? Resolveu sim. A gente pode fazer daqui para frente, sem problema. Mais alguma dúvida, gente? Com relação a esse controle, ele está em desenvolvimento, está em poucos sistemas. Tá? Aí, logicamente, aquele que começar a fazer, Rodrigo, vamos fazer, eu vou, logicamente, passar lá para esse sistema, não é nada difícil, e ele começa já a trabalhar dessa forma. Tá? É lógico que esse vídeo vai ficar na internet para os outros condomínios que não puderam participar, a gente vai orientar, falar, olha aqui, por favor, assista esse vídeo, é importante, porque você tem que saber usar, não adianta eu ativar sem a pessoa saber usar, e eu vou ativar à medida que as pessoas forem pedindo, à medida que os condomínios falam, vamos fazer porque para mim é melhor, não, vou continuar fazendo antigo, não tem problema. A questão é não perder as retenções, não deixar de fazer, não deixar de cobrar. Se tiver auditoria, a auditoria vai ser mais fácil para entender. Então, isso tudo é para que cumpra o que é fazer. Isso aqui é um instrumento de trabalho, para se cumprir a obrigação de ter que ser feito. Né? Porque se não fizer, vai gerar confusão, vai gerar juros, vai gerar dívida. Se a gente não pagar a retenção da empresa, a empresa fica com pendência na Receita Federal, tá? Então, e ela pode vir anos depois e falar, olha, lembra daquela nota, você não pagou aquela retenção, isso gerou para mim uma pendência na Receita Federal que eu vou precisar que você sane. E aí é o condomínio que vai ter que sanar isso. E aí é uma coisa muito ruim, tá? Lembrando, retenção, a não ser ISS, retenção de GPS, retenção de GPS, vamos botar por aqui, tá? Não gera prejuízo para a empresa, isso é importante vocês entenderem. Retenção de INSS, como o nome já diz, a gente está pagando parte do INSS que ele é obrigado a pagar no mês seguinte. Ele deduz isso, como ele fez, da mesma forma que nós geramos, ele também sabe quanto ele gerou de retenção. Então, na guia dele de INSS vem deduzido todas as retenções que ele gerou na nota e ele vai pagar menos do que ele deveria pagar. Tá? Rodrigo, mas pode gerar prejuízo? Pode. Se por acaso a obrigação dele de INSS é 1.000 e ele gerou 2.000 de retenção, vai acabar dando crédito para a Receita Federal, que ele para a Previdência Social, para a Receita Federal, enfim, e ele vai lá e pede um ressarcimento, ou, enfim, ele tem como ir lá resolver. O problema não é do condomínio, o problema não é do cliente, o problema é dele com a Previdência Social, com esse crédito que ele acabou gerando. Alguma dúvida a mais? Mais alguma dúvida, gente? Que bom, vocês não tiveram dúvida. Isso demonstra que vamos começar amanhã com todo mundo fazendo tudo bonitinho, até porque também não é difícil, eu sei disso.
mas vai ser uma obrigação, assim, sim, nossa, fazer um controle mais efetivo das retenções e não sermos pegos de surpresa com empresas que fazem as coisas que não deveriam fazer. Tá bom? Roberta, tem uma dúvida? Diga. Não, eu só quero fazer deixar uma observação. A nota que o CBN tiver o emprego da mão de obra, alguém se deslocar até o condomínio, já acende o alerta da retenção do INSS. Se a nota for fora do município do Rio, já acende o alerta com relação ao ISS. Tá? Se a empresa não for Simples Nacional, já acende o alerta sobre os impostos federais, COFINS, PIS e Imposto de Renda Social. Então, isso é um item que vocês devem deixar aí anotado. Fora do município do Rio, alertas, tem retenção ou não do ISS. Empregou mão de obra, alerta para a retenção do INSS. E se não for Simples Nacional, alerta do COFINS, PIS e contribuição social, imposto de renda, tudo. Que aí vocês vão ter, não, essa nota aqui eu tenho que mandar para saber se tem ou não retenção. Entendeu? Porque, assim, a retenção ela é devida e não tem prejuízo nenhum para o dono da nota, né? Para o prestador. Ele só está antecipando o pagamento para o governo, mas no mês seguinte ele tem que pagar aquele imposto. Então, não é prejuízo nenhum. Só que eles não querem, a maioria só nega, ou a maioria é devedor, inadimplente, e quer receber a grana e segurar o dinheiro. Só que vocês são corresponsáveis, né? Solidários nessa retenção. Né? Lá na frente, se acontecer alguma coisa com algum funcionário, cair, acidentar, vocês têm que garantir e o valor dele, entendeu? Se preocupar sempre também se o funcionário que está prestando serviço está com a carteira assinada ou não, que também é um problema. É isso, é colocar num checklist aí toda vez que receber uma nota. As notas de serviço, ainda, porque assim, quando eu importo a nota, eu importo para não ter o trabalho para vocês ficarem mandando todas as notas para a gente. Mas a importação, ela não vai fazer, como é que se diz, a checagem se está certo ou errada a nota. Ela não vai fazer. Eu vou importar todas as notas, aquilo que o Rodrigo falou. Se não falar que a pessoa cancelou a nota ou que vocês não concordam com aquele serviço, ela vai ser colocada naquela listagem e vai para recolhimento. Então, precisa dizer, olha, essa nota vai ser cancelada, ou não aceitamos esse serviço, não reconhecemos esse serviço. Então, tem que prestar muita atenção com relação a isso. Tá bom? Era só isso que eu queria falar. Reforçando aqui o que a Roberta colocou, tá, gente? E foi muito bem colocado. Essa questão do Simples Nacional, se não me engano, a Roberta pode até me corrigir se for verdade, existe a nota, vocês lembram da nota, que todo mundo aqui já viu muitas notas fiscais, tem lá Rio de Janeiro, tem lá o nome da nota, aí tem a atividade, isso é importante, eu vou falar sobre atividade, Roberta, a gente teve muito problema sobre atividade essa semana. E embaixo, lá em final, tem uns textos que tu percebe que é da nota, tem um campo grandão, que a pessoa escreve o que ela quiser ali. Ela pode escrever ali, estou executando mão de obra, tal, e, na verdade, ela não está fazendo aquilo. Mas ela escreveu, é manual, ela tem um texto livre ali. Né? E só que na hora da atividade, não é livre. A atividade, ela tem que escolher a atividade exatamente o que ela está fazendo. Então, tem que ser muito parecido do que ela está fazendo. Então, tem lá o númerozinho, 14.2.3. Né? Fornecimento de não sei o quê, né? Fornecimento de mão de obra. Aquilo ali é muito importante, tem que conferir aquilo ali. Se aquilo ali realmente é o exercício que ele está fazendo, é a atividade que ele está exercendo. Que aquilo ali diz que quanto de imposto, aquilo ali diz exatamente se ele está enquadrado ou não em alguma coisa. E logo depois vem uns textos enormes que diz ali se ele é do Simples Nacional ou não. Né? Então, ali que está o oficial, porque nós tivemos uma nota agora, só para você ter uma ideia dessa empresa que burlou, ela saiu do Simples no começo do ano e ela escrevia ali no Campo Livre, somos do Simples Nacional. Olha onde chegou. A pessoa sabia que não era do Simples Nacional, para não reter, ela escrevia à mão que ela era do Simples sem ser. Né? Para você ter uma ideia de onde chega
o nível, né? Porque se ela, logicamente, deixou de ser, né, ela poderia não colocar nada e não reter, e, ok, já está errado. Imagina você induzir ao erro o cliente, né? Então, isso é muito importante. E atividade também, porque se ela não põe atividade, geralmente quem faz mão de obra, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, que é um entendimento de um grande estudo que nós fizemos, de uma grande discussão de um condomínio enorme que a gente tem e que tinha pessoas de alto nível, que foi tão difícil para a gente fazer uma contra-argumentação, né? E a gente teve que fazer, e graças a Deus deu tudo certo, né? Fomos aceitos, o nosso argumento foi aceito, menos pelas empresas, mas foi aceito por todo mundo, que foi a questão do Simples Nacional, né? Muitas empresas falam, nós somos do Simples Nacional, não temos que reter INSS. Né? Pela leitura, tá, da lei, só para vocês entenderem, o Simples Nacional, pela lógica, não pode ceder mão de obra. Porque o Simples Nacional é uma simplificação para as empresas que fornecem serviços, mas que não cedem mão de obra. Ponto. E aí ela entra no anexo de imposto de tudo, por não ceder mão de obra, aquilo tudo ali. Só que muitos simples cedem mão de obra. E aí não retém. Falam, aí eles invertem essa lógica, esse texto, dizendo, isso eu já ouvi umas 6, 7 vezes nos últimos 2 anos, sou do Simples Nacional, não tenho que reter. Não é essa a palavra, a frase é, o Simples Nacional não retém porque ele não cede mão de obra. Essa é a frase correta. Entendeu? E aí as pessoas falam assim, não, simples não tem que reter. Não, simples tem que reter sim. Existem umas exceções, que são algumas categorias, que podem ceder mão de obra sendo simples, está na lei, e aí eles vão lá, sendo simples, retém o INSS, porque muda esse anexo de tributação. Então, perceba, tem que ceder mão de obra raramente. Por exemplo, se é um sócio que está fazendo, não precisa reter. Né? Quem está é o sócio, não é um funcionário. Então, não é uma sessão exatamente de mão de obra, é o próprio sócio que está fazendo lá a atividade, é o próprio dono da empresa. Então, ele não tem ali uma carteira assinada, ele é o dono da empresa. Então, não precisa reter INSS, entre outros fatores. Tá? Então, assim, fiquem atentos, mas, genericamente, não é difícil. Tá? A questão é vocês fazerem essa pré-análise e, em caso de dúvida, enviar para a contabilidade, que, logicamente, ela vai tirar mais ainda e vocês vão aprendendo cada vez mais. Né? Aí tem empresa de elevador, que às vezes tem que reter. A empresa de elevador tem que reter. Eu vi uma normativa do INSS, da Receita, né, dizendo, né, da Receita, né, falando sobre o INSS, que até empresa de elevador que não é fabricante, né, do elevador tem que reter só por estar uma pessoa disponível para manutenção. A pessoa não está nem no condomínio, a pessoa está lá na empresa, sentada num banquinho, né, esperando, eles acham que tem que reter também a empresa de elevador, né, a empresa que faz manutenção de elevador que não for fabricante. Tem essa normativa aqui. Então, para você ver o nível. E eu entendo que esse objetivo do governo, né, que não é de agora, é exatamente para reduzir esse nível de sonegação que existe de imposto. Né? Se quem está ali, o cliente, participar dessa obrigação de pegar os impostos, acredito eu, né, que menos empresas vão tentar sonegar. Tá? É mais ou menos, e até dar segurança para a empresa que ela já fez a parte do INSS dela, né, da empresa não, do cliente, né? E aí ela, vamos dizer assim, tira um pouco da responsabilidade se alguma coisa acontecer. Tá, gente? Mais alguma dúvida? Roberta, você quer falar mais alguma coisa? Falei alguma besteira? Que bom. Quando falar besteira, eles puxam meu ouvido aqui, mas a gente vai aprendendo. Pessoal, então, agradeço aí a presença de todos. Tá? Qualquer dúvida, como sempre, estamos aqui à disposição. Tá? E esse vídeo vai ficar online, num link para todo mundo que quiser, de alguma forma, tirar uma dúvida, mas a gente fica à disposição. Tá bom? Boa tarde a todos. Obrigado, gente. Opa, alguém botou um voto. Daphne botou uma votação aqui. Isso é a votação aqui, Daphne. É uma dúvida ou você tá explorando o Zoom?
Daphne? Tatiana está com ok. Daphne botou aqui, mas fala, pode falar. Daphne? Bem, não entendi. Tá, gente? Um abraço, gente. A gente se fala. Tchau, tchau, gente.